Uma boa noite para todos vocês, senhores vereadores, senhora vereadora, o presidente, a vocês que estão aqui no auditório, também o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais. Meu nome é Jackson, eu já estive aqui em maio do ano passado e eu queria falar sobre Pega Bem. Antes disso, só me apresentar rapidamente, eu sou professor de matemática da rede pública estadual e também, até então, municipal, né? Sou graduado em matemática, licenciatura plena, também pós-graduado em gestão escolar com ênfase em supervisão, orientação, inspeção. Eu estou me graduando também em teologia, já quase finalizando, e já finalizei recentemente uma pós-graduação em educação matemática. Mas eu prefiro me apresentar como um cidadão lá do Pega Bem, que escolheu morar lá e pretende continuar, né? Filho do senhor Andino, da dona Silvaneira, típicos também lá do Pega Bem, casado com a digníssima Priscila, que está aqui também, filha de moradores de lá. É um plano de vida que a gente escolhe. Morar no Pega Bem não é fácil de forma alguma, né? É a localidade mais distante que nós temos de Itarumirim. Então, assim, quando for falar de lá, todos vocês, né, falem do Pega Bem nesse sentido. Não com dó, com desprezo, mas assim, com um profundo sentimento de que pode, de alguma forma, ajudar em algum campo que for necessário, que for preciso, né? Se me perguntarem assim, o seu sonho era ser professor desde criança? Não, porque a gente não tinha sonhos. No Pega Bem nunca foi permitido a gente poder sonhar. A gente só esperava completar a maioridade, sair de casa para poder ajudar os pais trabalhando em qualquer situação, né? Mas até que um dia, algumas almas boas resolveram implementar lá a tão famosa, sonhada quinta série, hoje do 6º ao 9º ano, em julho de 97. Em 98, tivemos 2 turmas com quase 100 alunos no total, estudando. Wagner também fez parte desse sonho para ser realizado. E, com isso, permitiu a gente sonhar de uma forma diferente. Depois que nós concluímos o 9º ano, a gente passou a ir para São Vicente para poder estudar, andar 24 quilômetros de ida, mais 24 quilômetros de volta para casa, algumas pessoas até mais que isso, mais de 50 quilômetros por dia. Mas aí a gente foi permitindo sonhar e entendendo assim que eu, por exemplo, poderia fazer o caminho inverso da grande maioria das pessoas que moravam lá. A gente via as famílias indo embora, o Pega Bem tinha muita gente. As pessoas iam embora não só por questões de trabalho, mas porque precisavam de estudar os seus filhos. Eu cheguei, pela minha idade, numa situação que eu podia estudar lá e depois, morando em Pega Bem, estudar em São Vicente também. Eu fui entendendo que a gente poderia fazer diferente da grande maioria. Ao invés de todo mundo sair, deixar os desafios, as coisas ruins lá, a gente poderia fazer o contrário. Por que não a gente trazer as coisas boas para lá? Aí sim eu percebi que eu poderia ser, inclusive, professor daquela escola. E assim o meu sonho foi sendo realizado. Eu me efetivei pelo município, né, passei no concurso público em primeiro lugar aqui, alguns anos depois também pelo Estado. E aí a gente percebeu o seguinte, ao invés de nós termos professores que vêm de fora para poder atuar lá e com grandes dificuldades, porque também não tem, por que não capacitar pessoas do lugar que tenha capacidade de atuar ali dentro e assim a gente tem um vínculo com a escola não só financeiro, mas afetivo. As pessoas trabalharem por amor, né? A Priscila, a Cláudia, por exemplo, são pessoas que da comunidade que tiveram oportunidade, estudaram, passaram também concursos públicos aí, está mais que provada a competência delas e tantas outras pessoas também do Pega Bem. Assim aconteceu. Há dificuldade das pessoas de fora interessarem em ir lá. Quando vê vocês falar sobre Pega Bem assim, não tenho coragem de ir. Muita gente, a gente percebe isso, né? Mas assim é com aquelas pessoas que a gente pode perceber que, investindo lá dentro das pessoas, na comunidade, elas podem trabalhar assim em conjunto, né? Eu me tornei coordenador da comunidade e a gente tinha em mãos a capacidade de pensar o seguinte, o que eu posso fazer para melhorar o lugar? Fazer diferente. Nós conseguimos trazer medalhas nas diversas Olimpíadas para o Pega Bem, medalha na UBMEP, medalha na Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Nós melhoramos significativamente os índices de proficiência
nas avaliações externas na nossa escola, a chegar em alguns anos que nenhuma escola de Tarumirim, municipal e estadual, tinha um maior nível de proficiência do que a nossa escola lá no Pega Bem. Cheguei a postar isso nas redes sociais. É uma grande alegria para a gente, fruto do trabalho de quem fazia por dinheiro, mas antes de tudo, fazia por amor. E a gente lutava, eu sempre dizia para elas e para as outras que não estavam aqui, peguem um cargo no Estado, mas não deixe a prefeitura com o salário baixo que a gente ganha. Porque se a gente deixar a escola, os nossos alunos, infelizmente, não vão conseguir permanecer com a escola, porque ela acaba fechando, falta de professor, né? É preciso investir. Em 2017, por exemplo, uma vez me corrigiram na situação, eu disse que mandaram os contratados embora. Não, eles só encerraram o contrato deles mesmo. Questões políticas que depois eu gostaria de falar, apesar de que o tempo já está terminando. Mas, então, assim, o que vai acontecendo? A nossa escola, recentemente, recebeu a ordem pela segunda vez de que deveria fechar por completo. Voltando atrás, depois, fecharam apenas do 6º ao 9º ano. Então, os efetivos deveriam ser mandados aqui para Tarumirim para trabalhar todos os dias. Essa é a realidade. E qual a justificativa? Falta de aluno, falta de professor. O que é a realidade em todas as escolas. Quem é professor sabe que falta professor e que falta aluno. Não é só exclusivamente lá da nossa comunidade, mas é a justificativa que nos deram para fechar a escola. A consequência disso, eu gostaria depois que uma mãe de uma aluna pudesse falar. Nós somos desculpe aqui, eu sei que não é a condição para a gente estar mencionando, mas eu acho que vale muito a pena. Nós somos de condições políticas diferentes, mas nós defendemos a nossa escola. Tanto eu aqui, como eles ali, por exemplo, né? Então, o que acontece? É uma luta que vai muito mais além que questões partidárias. Infelizmente, é o que acontece. Então, assim, as consequências de se fechar uma escola. Se antes as pessoas mudavam do PKB porque não tinha escolaridade lá, agora a situação volta na mesma. Então, eu repito, no final do ano passado, a decisão era que fechasse tudo. Vocês já pensaram o que é criança de 4 anos de idade enfrentar mais de 50 quilômetros de estrada ruim por dia? Tem criança que vai enfrentar mais que isso. Uma das mães ali vai falar agora há pouco sobre isso. Então, assim, não é só uma questão de igualdade. Nós não podemos tratar o Pega Bem como se trata todas as comunidades. Mas também não é uma questão de vaidade, de tratar melhor. É de dar condições para que cada uma tenha a sua liberdade de trabalho. Isso não é questão de igualdade, é de equidade. Vocês sabem a diferença, né? O que é equidade? É dar à pessoa ou às pessoas aquilo que elas precisam. Igualdade é distribuir todo mundo igual a mesma coisa. Equidade, assim, é dar mais para quem precisa mais. A nossa comunidade precisa de atenção, a nossa comunidade precisa de uma escola funcionando. Vocês acham que os pais que têm filhos lá nos próximos anos, aí, por exemplo, vão continuar morando no Pega Bem? Claro que não. Para ver o seu filho ali de 4 anos de idade, 5 anos, enfrentando mais de 50 quilômetros de estrada ruim por dia? Nunca vai. Isso é condicionar a nossa comunidade ao fechamento. O Pega Bem vai morrer. É isso que vai acontecer, literalmente. Eu falo assim um pouco com voz embargada, porque de fato é isso que vai acontecer. Quem mora lá sabe disso. Então não é um simples fechar a escola. Fechar a escola, aí vão dizer, não, mas a gente não fechou a escola. Era até a decisão há pouco tempo aí. Agora mudou, é só do 6º ao 9º ano. Mas assim, o desmonte da educação vai continuar. Isso é algo muito sério. Isso não é uma questão de conversa simplesmente assim, ou picuinhas políticas, é muito mais sério do que a gente pensa. É um alerta que a gente faz em um discurso que vai além da política, de um partido ou de outro. É uma questão de humanidade, é uma questão de bom senso. Se é verdade que muitas escolas fecham por ter poucos alunos ou coisa do tipo, mas não deve ser o mesmo tratamento dado à nossa comunidade, tendo em vista a distância que é. E tendo em vista as condições que os nossos alunos hoje estão enfrentando. Estou encerrando aqui e dizer para vocês o seguinte, eu sou um defensor incondicional da minha comunidade, principalmente daqueles que mais precisam. Pode ter certeza disso. E continuarei sendo, ainda que no dia da manhã, não tão longe assim, deixarei de ser funcionário público municipal, porque não resta outra opção. Inclusive, me condicionaram a estar trabalhando no mesmo horário que
eu trabalho pelo Estado. Não vou entrar em detalhes, vão ter sempre justificativas dizendo que estão fazendo isso porque é a regra, é a lei. Na verdade, se eu fosse talvez do mesmo partido político, a situação, enfim, não sei se seria diferente, vocês julguem aí. A questão é que, como eu tenho um cargo no Estado, eu tenho a capacidade de poder sempre questionar de forma educada e diretamente com a pessoa, ao invés de falar pelas costas, como eu sempre fiz. Sempre conversei pessoalmente, sempre procurei mostrar a importância que tem, né, de manter alguma coisa de forma correta ou de ser contrário àquilo que não deveria. Porque eu sempre digo o seguinte, nós de Tarumirim estamos no mesmo barco, nós temos que torcer por uma boa administração. Aquele que administra do Poder Executivo, se ele afunda o barco, todo mundo cai junto. Então, a gente tem que estar sempre junto, ajudando a reerguer. Isso é uma concepção política que todos deveriam ter, mas, infelizmente, essa não é a realidade, passa-se anos, e é a realidade de outras administrações também. As picuinhas políticas que existem, gente, em tantas administrações, deveriam acabar. E isso é uma cultura que existe no nosso município e de outros também. Sempre uma turma torcendo pelo insucesso do outro adversário nas mais variadas situações. Eu defendo o concurso público, eu defendo que haja um processo seletivo na contratação, para que isso acabe. O problema é que a gente sempre tem o aval da própria sociedade. Grande parte da sociedade concorda com essa ideia. Não, tem que mandar embora mesmo, tem que fechar essa porta aqui, porque o fulano é isso, o fulano é aquilo. A gente deveria acabar com isso, né? É uma denúncia que eu faço aqui para vocês sobre essa questão. Para finalizar, sobre o plano de carreira, infelizmente não foi feito de forma democrática, né? Quem é que leu aqui pôde entender e representantes dos professores puderam aprovar ou não. Existe uma parte lá do plano de carreira que diz que, por exemplo, a secretaria pode a qualquer momento pegar um funcionário e mandar ele para outra escola, para outro setor de trabalho. Já pensou um professor aqui do São Sebastião, se muda prefeito, não importa qual prefeito seja, manda lá para o Pegar Bem, a pessoa vai? Não vai trabalhar. O que a pessoa faz? Faz aquilo que eu estou prestes a fazer, que é pedir licença sem vencimento. Isso é um absurdo, isso deveria ser mudado. Eu estava prestes a ajudar e contribuir no plano de carreira, mas não foi possível, por quê? Rapidamente foi enviado para a Câmara, rapidamente foi aprovado. Deveríamos ter mais processos democráticos no nosso município quanto a isso, para resolver problemas não de agora, viu, gente? Para resolver problemas, já estou encerrando já, para resolver problemas, então, desse tipo. Tá bom, gente? Então, e a última coisa que eu falo é o seguinte, poder convidar vocês, eu estou ajudando a organizar também um encontro, lá no Pega Bem, um encontro dos amigos, para poder justamente motivar e incentivar a participação de todas as pessoas que já moraram lá há muito tempo, e quem tiver coragem de ir será muito bem-vindo. Tudo será servido de forma gratuita, não será cobrado absolutamente nada. Teremos lá campeonato society, teremos lá missa, shows também com pessoas que já moraram lá, que cantam, que fazem festa aqui fora. Para a gente elevar o lugar, porque a gente não tem que tirar nada da comunidade. Nós temos que trazer a coisa de lá, coisa daqui de fora, para que seja levado para lá, e não desmontar ou tirar coisas que está de lá, tá bom? Esse é o meu recado que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado, desculpe por passar do tempo aí, e numa próxima oportunidade eu vou me inscrever para ter mais tempo, inclusive falar sobre o próximo plano de carreira, que ainda que eu não seja funcionário municipal, vou continuar defendendo os meus colegas.